nós separamos alguns dos mais de 240 nomes que integram o novo conselhão do governo Lula. Entre eles estão empresários, sindicalistas e influenciadores digitais. Participam, portanto, do conselhão Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Rubens Ometo, presidente do Conselho de Administração da Cosan, Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, aí o Google que o governo arrumou uma enorme confusão com o Google aí essa semana, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, a chefe de cozinha e empreendedora Bela Gil, o influenciador digital Felipe Neto e o padre Júlio Lancelotti, além da presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Durante o discurso, Lula voltou a criticar a taxa de juros no país. Vamos ver. Eu brigava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali. Na época não era o Haddad, era o Guido Mantega. Eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros. Mas ele não reclama porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros se quiser. Porque é engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. Thomas, um monte de coisa para a gente debater aí. A gente só tem 5 minutinhos, mas vou começar com você com essa fala final do Lula. Ele escolheu um inimigo político número 1, Roberto Campos Neto, é o seu espantalho político aí. Escolheu bem, escolheu mal? Qual que é a tua análise? Vamos lá, a primeira coisa é a seguinte, acho que é a primeira vez que eu ouço o Lula falar o nome Roberto Campos, tá? Porque ele sempre chamava esse cidadão, esse menino. Assim, pela primeira vez ele citou o nome, eu já achei que já houve uma evolução. Se a gente for fazer uma escala, já houve uma evolução no esquema Lula da briga da relação, já cita o nome. A outra coisa é a seguinte, vamos lá. Se a gente for fazer uma avaliação econômica séria, nós todos sabemos que nós vamos ter um segundo semestre muito mais difícil e um último trimestre pior ainda. A possibilidade de a gente entrar numa retração econômica séria no último trimestre é de 90%. Mesma parte, vamos dizer que não vai estar muito mal, vai ser simplesmente o agro, porque se tiver pontos positivos vai ser o agro, não vai ser o resto da economia. Então eu acho que o que o Lula está fazendo aqui ele escolheu um adversário porque ele sabe que isso vai acontecer. Quer dizer, quando chegar outubro, quando chegar novembro e o país estiver com um teto de zero, um crescimento teto de zero, ele não vai apontar para si mesmo, não vai apontar para o Haddad, vai apontar para o Roberto Campos. É isso. Haddad e Roberto Campos, Joel, vão ser aí os vilões se a economia der errado? Até que a economia deu uns sinais, assim, um pouco mais resilientes nos últimos tempos. É verdade, tem alguns sinais positivos aí de arrecadação, enfim, algumas outras coisas aí que não estão indo tão mal, mas a perspectiva ainda não é muito boa. Eu achei, Raquel, na verdade, essa fala do Lula bastante amistosa até com o Roberto Campos Neto. Ele colocou, temos a divergência, mas não vamos fazer nada sobre isso, então vamos até tratar de uma forma mais leve aqui essa divergência. E colocou um ponto que eu acho importante frisar. Ele fala, mas ninguém pode discutir juros, nunca vi isso. Gente, todo mundo pode e deve discutir juros. Juros também são da vida pública nacional. O que não dá é fazer como o presidente veio fazendo ao longo desses meses, de discutir de uma maneira... Discutir não, né? Acusar de uma maneira totalmente leviana, com um discurso dizendo que queria uma intervenção direta numa instituição independente do governo e querendo mudar isso, assim, gerando uma instabilidade, uma imprevisibilidade. Então, quando você é presidente da República, se espera que num tema delicado como esse, você vá ter um pouquinho mais de cautela aí. Essa frase do Lula eu considero que não piora essa relação e não considero também um desses ataques mais difíceis que a gente viu no passado. Ele até riu, né? Ele até riu. Agora só para finalizar, que eu preciso passar Conselho de Políticas Públicas, reunião de 240 pessoas,
Eu sou meio cético de passar aí muita coisa. É o que eu queria passar para o Hélio. Hélio, talvez seja uma finalidade política aí, mas prática? Tem alguns empresários, eu acho difícil uma reunião com mais de 10 pessoas funcionar, né? E tem uma opção de gente de ONGs de esquerda. Agora, o Lula falou, primeiro, a referência dele é o Guido Mantega, né? Ele está criticando o Roberto Campos Neto e tem como referência o Guido Mantega. Disse que o Roberto Campos Neto não pode, ele decidir sozinho algo que 215 milhões de brasileiros poderiam falar. Mas ele está se colocando na posição dos 215 milhões de brasileiros. Que autoritarismo é dele? O que ele precisa entender é o que o Pacheco falou outro dia aqui no BTG, aqui perto. O Pacheco disse o seguinte, o Lula precisa entender que o Brasil mudou, que o Banco Central é autônomo e que a gente tem um regime de metas de inflação e que a gente vai manter isso. Então, quem importa, quem deveria estar ouvindo também, além do presidente do Banco Central, é o Pacheco. E o Pacheco é no Senado, que é quem nomeia os diretores e os presidentes Mas do o mesmo Banco Central. Pacheco, se não me engano, em Lisboa, fez um apelo a Campos Neto para que reduzisse os juros. Janaína, você fecha. A frase foi bem espirituosa, também não vi nenhum problema. Acho até que foi legal da parte do presidente fazer essa brincadeira. Agora, derrubar os juros depende muito mais dele do que do Campos Neto propriamente, né? Depende muito dele, né, com esses empréstimos que ele quer fazer, com essas garantias que ele quer que o país dê. E com relação a esses conselhos gigantes e que vem se multiplicando, eu não sou só cética, não, eu sou crítica mesmo, né? E me preocupo muito porque alguns deles têm poder normativo, né? E essas normas surgem do dia para a noite e há lá 200 membros, mas é só um pequeno grupo que participa, né? Então fica aqui esse registro.